Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou deficiente visual, cego total e total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. É isso aí, nação, começando mais uma semana de trabalho aqui no Fla-Cegueta. Flamengo também está se representando hoje, depois do elenco ter ganhado folga no dia de ontem. Preparação vai começar com força para enfrentarmos o Bolívar na próxima quarta-feira. Jogo, de fato, de vida ou morte para as nossas pretensões dentro desta competição. Infelizmente, vamos chegar lá com o nosso psicológico meio que zoado, né? Embora tenhamos ganhado o Corinthians de forma até bacana no último sábado, mas, cara, o certo mesmo era a gente chegar nesse jogo contra o Bolívar, líder do grupo, ou pelo menos encostado no Bolívar, sabe? Com condições reais de alcançar a liderança com uma vitória simples, mas não, estamos sambando no fio da navalha e o mínimo deslize já será o suficiente para cortar a nossa cabeça. Flamengo cavou sua cova, está na beiradinha para cair dentro dela, infelizmente. Olha aqui, tem coisas para falar sobre o mercado da bola, inclusive mercado relacionado ao Flamengo, mas quero começar esse vídeo rapidinho falando sobre a situação do diretor do Amazonas, lá o tal do Xuxa. O apelido dele é Xuxa, eu não lembro o nome dele, mas, cara, aconteceu o seguinte. Ontem, ou no sábado, não lembro agora, parece que foi ontem mesmo, né? O Amazonas enfrentou o Santos pela Série B, lá na sua casa, lá na Arena Amazônia, e ganhou por 1-0. Os caras venceram o Santos dentro de casa por 1-0. Inclusive o Santos estava vindo de uma sequência boa lá na Série B com várias vitórias emendadas. Enfim, o que aconteceu? O Xuxa, depois que seu time ganhou, na beira do campo, zoando lá com seus atletas, começou a zoar, a falar do Peixe, falou do Flamengo, inclusive, falou do próprio Paysandu, que é seu arquirrival naquela região. Xuxa basicamente falou assim: ah, aqui a gente tá acostumado a comer peixe, comemos tambaqui, comemos não sei o que, babá. Falou um monte de o nome de um monte de peixe esquisito que eu nunca vi na vida. E ele falou: pô, agora me vem um peixe lá de São Paulo, a gente não vai comer? Claro que a gente vai comer, tal, não sei o que. Quer dizer, comemorando a sua vitória sobre o peixe santista, maneiro pra caramba. E outra, ele falou, ah, agora que venha lá, aí deu o apelido lá do Paysandu e por fim eu quero urubu, pode vir também o urubu. Cara, maneiro, maneiro pra caramba. O cara tava comemorando uma vitória emblemática, né, do seu clube, lá na sua casa, no seu estádio, diante de sua torcida. Aí, o que aconteceu? O presidente do Amazonas não gostou das brincadeiras e afastou o dirigente. Porra, cara, agora tá todo mundo assim detonando o dirigente, alguns estão a favor, outros estão contra. Eu digo o seguinte, palhaçada. Palhaçada da grossa ter afastado o rapaz. Por quê? Meu irmão, provocação, zoação. Acima de tudo, antes de ser dirigente, antes de ser vice-presidente ou presidente ou massagista, cozinheiro, roupeiro, jogador, atacante, perna de pau, goleiro, não importa, meu irmão. Qualquer um, qualquer pessoa tem seu clube de coração. E antes do profissionalismo, o cara tá assim, claro, ele não desrespeitou ninguém, ele tá comemorando uma vitória natural de qualquer torcedor. Em momento algum, cara desrespeitou o Santos, desrespeitou o Paysandu e desrespeitou o Flamengo. Ele só comemorou. Então esse afastamento foi completamente arbitrário, foi ditatorial, foi ridículo, como um monte de arbitrariedade que a gente está vendo acontecendo no país. O país está sendo feito de falsos justiceiros com falsos moralismos, cara. Ridículo esse afastamento do Xuxa. Ridículo, ridículo. É engraçado, né? Se vier algum influenciador dizendo que a diretoria do Amazonas fez certo, está sendo hipócrita, porque a gente mais vê aqui, o que a gente mais vê são influenciadores chamando os tricolores de tricoloucas, de tricoletes, por exemplo, né? Aquela parada toda, chamando o pessoal do São Paulo de Bambi, chamando o pessoal do Palmeiras de Pepa, os Pepas lá de São Paulo. Então, meu irmão, se vier alguém criticando o cara do Amazonas, está sendo hipócrita, igual o presidente deles lá. Inclusive, o próprio Marcos Braz, ano passado, estava cantando que Real Madrid pode esperar que essa hora vai chegar. Isso não é uma parada que pode ser saldo como desrespeito. Todo mundo não passou a mão na cabeça do Braz. Se o Flamengo realmente tivesse sido campeão do mundo em cima do Real Madrid, o Braz seria um Marte dentro do clube, teria até estátua por conta desses cânticos. Mas como o Flamengo fez ridículo lá, né, tinha lá o Vitor Pereira como treinador, o Braz entrou no bolo da crítica junto. Só porque foi eliminado. Se tivesse sido campeão, seria ídolo. Então, é sacanagem. 2 pesos e 2 medidas. O cara do Amazonas não deveria ter sido suspenso e ponto final. Babaquice total. Seguir aqui rapidinho no vídeo sobre o mercado, mas antes, deixa eu me apresentar, não, deixa eu pedir aqui o engajamento, galera. Você que está chegando agora, ainda não conhece o Fla-Cegueta, olha os vídeos antigos, vídeos anteriores, gostando do trabalho, por favor, se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho das notificações,
Deixa um like, né? Se possível, um comentário breve falando qualquer coisa que valha. E também, pô, o seu compartilhamento ele é fundamental, acima de tudo, sabe? Porque espalhando Flacegueta, o YouTube vai entender que o canal está sendo bem quisto por todos e assim vai recomendar ainda mais. O canal que é relativamente novo, fez 1 ano há pouco tempo, então precisa sim da sua colaboração, do seu engajamento. Lembrando que a sua participação aqui para comigo ela é 100% gratuita, né? Então não te custa nada. Então, por favor, ajude o canal. E outra parada, eu vou deixar aqui no link deste vídeo, na descrição, o e-mail para contato, que é fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico, e o link lá do grupo oficial do canal no WhatsApp, tá? Vai ficar tudo aqui na descrição e vou ficar na guarda de cada um de vocês que aqui estão me assistindo, beleza? Muito obrigado. Mercado rubro-negro, falar primeiro do Thiago Alcântara, que é uma parada que está ganhando força. Ontem o jornalista Mauro Santana colocou no seu canal informação. Cara, a situação do Thiago Alcântara é aquela, é meio estranha, é completamente absurda para o futebol europeu, mas para o futebol brasileiro é bastante plausível. O que acontece? Thiago Alcântara é um meia de seleção, que está com 33 anos. Tá em viés de aposentadoria, né? Daqui a, sei lá, 2 anos no máximo, 3 anos, ele já está começando a pendurar a esteira. Para futebol brasileiro, ele ainda tem lenha para queimar, mas para futebol europeu não mais. Ele é o meia do Liverpool, que inclusive nos últimos meses contou com uma lesão grave, o que o afastou dos gramados. Ele só fez uma partida recente e ainda assim não jogou bem. Desse modo, o Liverpool decidiu que não vai mais renovar seu contrato, então logo ele estará livre do mercado. Livre e livre de vez, sabe? Então, o que acontece? Daqui estamos em maio, né? Abril, maio, junho, julho. Aqui é, sei lá, 2 meses. O Flamengo já pode ir lá e fazer a proposta e trazer o jogador gratuitamente, pagando somente seu salário e uma outra luva para os seus empresários, né? Thiago Alcântara, que reconhecidamente é um jogador bastante técnico, é um jogador de meia que pode fazer várias funções, de segundo volante, de meia de criação, enfim. Puxando um pouquinho, meu irmão, ele pode até jogar um mais avançado ali, meio que numa ponta, vai que, né? Embora essa idade não ajude muito, mas, porra, é um jogador que vai atuar em várias posições de meio campo. E o Flamengo, todo mundo sabe que está naquela constante labuta de reforçar o meia, a parte dos volantes e também a parte dos pontas. E a lateral direita, inclusive, qual não tem sido falado muito, mas o Flamengo precisa reforçar. Então, o nome do Thiago ganha força. O valor, obviamente, de salário é altíssimo, porque o cara é uma estrela europeia. Mas o Flamengo tem condições financeiras de bancar essa brincadeira aí. Vamos aguardar. Vocês querem o Thiago Alcântara no Flamengo? Eu particularmente queria porque é um nome forte, é um nome que traz mídia e é um jogador que, como disse, tem mais 2, 3 temporadas fáceis para jogar aqui no Brasil. Uma outra situação é a transferência do Vinição, do Vini Souza, né? Do Vinição, que tá lá no Sheffield United, que foi rebaixado. É engraçado que o time dele lá da Premier League foi rebaixado, levando a maior goleada, assim, tomou mais gols, sabe, durante uma temporada de Premier League de toda a sua história. E ainda assim, o Vinição se destacou como o terceiro jogador que mais desarmou bolas em toda a Premier League. Ele ficou atrás, inclusive, do João Gomes e um português lá. O Vinição tem uma média de 3,5 desarmes por partido, que acabou trazendo para ele holofotes de clubes gigantes da Europa. E um deles é o Milan. O Milan quer a contratação do Vinição. Vocês imaginam, né? Vinição vestindo a camisa do Milan. O passe do jogador hoje é avaliado em 12 milhões de euros, né? Flamengo detém 4% do seu corpo, vamos colocar assim, desse modo. Vamos supor, ele sendo vendido por 12 milhões de euros, Flamengo vai colocar aí no bolso perto de 3 milhões de reais. Pô, muito bom, né? Ele vai pro Milan, Flamengo pega 3 milhões e tudo certo. O Vinição se destacando bastante. Tomara que ele vá para poder, enfim, se destacar num clube realmente grande. Se na Premier League, que é um campeonato, pô, competidíssimo e muito difícil, o cara se destacou, mano. Imagina no campeonato italiano, que é um pouquinho mais fácil. Pô, o moleque vai decolar. Assim esperamos. Bom, sobre o Flamengo, né, propriamente dito, o time está começando seus trabalhos hoje, vai se preparar para o jogo de quarta. Estamos com problemas sérios. A situação do Pedro tem que ser averiguada hoje. Ninguém sabe realmente se o Pedro vai ou não para o jogo. Tem a situação do De La Cruz, que é a mesma coisa. Estão falando até que Cara, esses influenciadores são terríveis. Um deles aí, que inclusive é um dos maiores que tem na internet, acho que é o segundo maior, se é que vocês entendem, que cobre o Flamengo. Ele falou que o Fagner deu uma entrada criminosa querendo aposentar o De La Cruz. Cara, que exagero, cara. Que entrada criminosa foi essa? Sabe, a gente tem que dar ao de César o que é de César.
Entrada dura pode ter sido, entrada imprudente pode ter sido, mas a ponto de chegar para falar que ele entrou para quebrar e aposentar o De La Cruz, meu irmão, é de um exagero tão grande que não tem outra palavra a não ser sensacionalismo, né? Sensacionalismo barato nessa formação. Sei que o De La Cruz saiu do jogo, tá lá saiu com um problema na panturrilha, até então ninguém sabe da gravidade. Isso vai começar a ser averiguado com mais calma hoje. Então a gente não pode cravar se tanto o De La Cruz quanto o Pedro irá para a partida de quarta-feira. O Eric Pulgar também é outro problema, esse aí já está fora, é certeza que está fora. E o Arrascaeta está naquela incógnita. Tem condições de jogo, mas, porra, baseado aí no que fez o Lohan, né? Que o Lohan fez contra o Corinthians, sei lá se o Arrascaeta vai ser tão fundamental assim, sabe? Agora, a gente espera que o Lohan entre em campo contra o Bolívar, caso seja eixo titular, e jogue conforme jogou contra o Corinthians. Não adianta querer fazer fumaça contra o Corinthians e no jogo realmente que vale a nossa cabeça, a nossa alma, o moleque vai, fraqueja e joga que nem uma baranga. Aí não vai adiantar de nada. Então que venha um Arrascaeta, sabe? Tá essa incógnita aí, mas pelo que a gente entende do Tite, que é um treinador, tem que falar, covarde, frouxo, que não arrisca, ele deve trazer o Arrascaeta, vai colocar no primeiro tempo, o Arrasca vai se arrastar, Deus queira que não, mas deve se arrastar, e no segundo tempo vem com o Lohan e o garoto vai ter 45 minutos para decidir a partida. Essa que é a parada. E no ataque, se ele não fizer a loucura, no caso do Tite, de colocar o Carlinhos, caso o Pedro falhe, seja uma ausência, é óbvio que ele tem que entrar com o Gabigol. E eu espero que o Gabi abrace a oportunidade e volte a marcar. Tem que voltar a marcar de qualquer jeito, porque se o Gabi não render, não vai ser o Carlinhos quem vai. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Do mais, falaremos desse jogo mais pra frente. O Pedro, cara, saiu um número maneiro aqui do Pedro que eu achei bacana. A gente tem que também reconhecer. Eu não sou fã do Pedro, eu acho o Pedro muito nice boy, muito protegido, muito, sabe... Enfim, cara, eu tenho minhas razões, sabe? Cada um tem sua opinião, eu prefiro o Gabi. O Gabi em alta é muito melhor que o Pedro, sabe? O Pedro em alta não é metade do Gabi em alta, mas aí o Gabi também tá embaixo, então não tem nem como defender muito o príncipe da nação. Mas saiu aqui os números do Pedro, desde que o Tite chegou, nos últimos 34 jogos de Pedro com o Tite, né? Isso inclui os jogos do ano passado. O Pedro tem uma média de gols muito boas, cara. O Pedro fez 23 gols em 34 jogos, cara. Isso dá uma média muito boa de gols por partida. E não só isso, não somente os gols, porque tudo bem, muitos desses gols foram gols fáceis, gols que ele somente empurrou para dar pequena área para dentro do gol, gol de pênalti aqui, gol de pênalti acolá, então nada demais. Porém, é uma quantidade razoável, 34 jogos, 23 gols. O que chama atenção é o número de finalizações. O Pedro com o Tite finalizou 98 vezes até agora. 98 vezes e 47 delas foram na direção do gol. Então é um atacante que tem realmente faro de mirar no gol, não é de desperdiçar muito, tanto não é que desses 47 chutes ou finalizações no gol, ele marcou 23, então é mais de 50%, parece que são 56% dos acertos, sabe? Então é aquilo, o cara chuta, sei lá, 4 no gol. Vou botar assim, 2 vai para fora, 2 vai na direção do gol e dessas 2, uma entra. Basicamente esse é o Pedro e seu histórico com o Tite. Então ele precisa de 4 bolas, 2 para desperdiçar, 2 para o goleiro defender e uma para o goleiro defender e uma para entrar. Maneiro, né? É um número que anima a nação. Que pena que ele tá com esse problema agora, ninguém sabe o tamanho da gravidade, mas pelo bem do Flamengo, já que ele tá marcando aqui, a colar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, então que esteja em condições de jogo para a próxima quarta-feira. Galera, o jogo se aproximando, obviamente falaremos com mais cuidado, analisaremos com mais carinho e as outras novidades do Mengão, obviamente eu as trarei assim que elas começarem a pintar com força. Do mais, ficarei por aqui, desejando a todos uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana e vamos que vamos. Por favor, não esqueçam de chegar juntos aqui com Fla Cigueta. Deixem nos comentários, vocês querem o Thiago Alcântara conosco? Valeria a pena essa contratação? Enfim, gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E a todos eu digo o seguinte sempre, saudações rubro-negras, valeu!